Então vamos falar de grana, que eu sei que todo mundo gosta, é de grana. Vamos falar de quanto você pode ganhar sendo servidor do Poder Judiciário só com o nível médio. Eu sei que muitos de vocês sabem, eu já fiz um vídeo mostrando o meu salário completo aqui pra vocês, mostrando a tela do meu computador, meu contra-cheque e tudo mais, mas esse é o meu salário na minha função atual, em teletrabalho e tudo mais. Mas eu já exerci outras funções dentro do tribunal e dentro dessas funções o meu salário variava e podia aumentar até em 2 vezes aquilo que eu ganhava. Então se você quer descobrir quanto é que você pode ganhar dentro do Poder Judiciário, é nesse vídeo daqui que você vai saber, beleza? Então quanto é que é mais ou menos o salário de um técnico judiciário no começo de carreira entrando na Justiça Federal, seja no TRF, TRT, TRE, porque para quem não sabe, isso é unificado. Bom, o salário de um técnico judiciário entrando em começo de carreira gira em torno líquido de pouco menos de 7 mil reais. Líquido, eu tô falando, não bruto. Bruto vai para mais de 7, claro, mas não é muito o que importa, porque a gente ganha o salário líquido e não o salário bruto. Então, o salário líquido é um pouquinho menos de 7 mil reais. O bruto, como eu falei, já vai para mais de 7, tá? Só que muita gente só pensa na progressão da carreira, né? Porque anualmente o salário vai aumentando. Então, você passa do estágio 1 para o estágio 2, do estágio 2 para o 3, do 3 para o 4 e assim por diante. Então, quanto é que fica o seu salário ao longo do tempo? Eu sou técnico judiciário do TRT da 23ª Região, tenho 4 anos ou 5, agora eu confundi, eu acho que eu tenho 5 anos, eu tenho 5 anos de casa, mas o meu estágio é o estágio 4 ainda, e eu ganho por volta de R$ 7.500, R$ 7.600 reais líquidos no meu salário atualmente, sem nenhuma função. Alguns meses eu exerço algumas funções, isso aumenta um pouco o meu salário, mas sem nenhuma função é por volta de R$ 7.500, R$ 7.600 líquido, beleza? Só que eu já exerci algumas funções dentro do TRT e essas funções me renderam salários diferenciados. E aqui eu vou conversar com vocês sobre essas funções. A gente tem funções de FC1 até FC6 dentro do tribunal. No primeiro grau, geralmente até FC5. As funções, elas variam de acordo com aquilo que você exerce dentro da secretaria. Então, como é que funciona, por exemplo, a função FC1? A função FC1, ela geralmente não muda as suas atribuições do seu cargo. Quando eu entrei lá dentro da vara do trabalho, eu fazia as funções de cumprir processo, de expedir um alvará, de expedir um mandado, de expedir uma notificação, normal como todo técnico judiciário faz, porque na Justiça Federal, como os processos físicos já são minoria, o técnico judiciário faz isso hoje em dia, né? Cumprir basicamente os processos. Se o seu chefe gosta bastante de você, geralmente ele vai acabar te dando um FC1, um FC2 ali, e você vai continuar fazendo aquilo que você fazia antes. No máximo você vai ter uma atribuição a mais que ele vincula a essa função de atender um balcão, sei lá, atender telefone, fazer alguma coisinha a mais que você tenha que fazer em função dessa função que você está ganhando, mas não muda em si as suas atribuições do dia a dia. Geralmente você vai continuar cumprindo processos. Essa função, ela aumenta o seu salário em mais ou menos uns R$ 1.000 bruto, uns R$ 700 líquido. Então, se você ganha um pouco menos de 7 mil ali no início, você já vai para 7.500, 7.400, mais ou menos por aí, com FC1 até FC2. Mas o que eu posso fazer a mais e ganhar mais de salário também? Isso sendo técnico judiciário com nível médio ou sendo analista também, que você pode ganhar essas funções. Você pode começar a ser secretário de audiência, aí você vai ganhar uma FC4. A FC3 ela é pouco utilizada nas varas, mas ela começou a ser utilizada agora, então tá numa dúvida entre se vai ficar essa função sendo FC3 ou FC4, mas até então, nesses últimos anos, isso era FC4. Você virou secretário de audiência, você ganha um FC4. O que faz um secretário de audiência? Ele vai ficar junto com o juiz na audiência, minutando a ata de audiência e auxiliando o juiz no que ele precisar. Então, por exemplo, está colhendo um depoimento de uma testemunha, quem está redigindo a termo esse depoimento é o secretário de audiência. Está redigindo a ata a termo, está escutando ali o reclamado, o reclamante, qualificando as partes que estão ali dando depoimento e auxiliando o magistrado de uma maneira geral ali na audiência, você ganha um FC4. Ou pelo menos ganhava até então, né? Porque nesse último ano aí parece que vão trocar para FC3, eu não sei como é que tá funcionando, mas era até então FC4. Quanto é que é um FC4? A FC4 gira em torno de R$ 1.700 líquido, são uns 1.900 bruto e 1.700 líquido, ou seja, o seu salário que era um pouco menos de 7 mil reais já vai aí para
8.200, 8.300 reais, mais ou menos, o que é muito interessante, né? Mas parou por aí, Matheus? Você não pode mais exercer outras funções dentro de uma vara federal? Não, você pode exercer sim. E a outra função que você pode exercer é a de ser assistente do juiz nos despachos, nas minutas de decisão, nas minutas de sentença, e aí você ganha uma FC5, o que é melhor do que a FC4. A FC5 gira em torno de R$ 2.400 bruta e 2.200 líquido, mais ou menos assim. Então, seu salário aí que estava em torno de 7 mil já vai para quase 9 mil reais líquido, beleza? Então, essa função ela é bem interessante, até porque o trabalho é bem bacana. Eu já exerci essa função no TRT da 23ª Região e é uma função muito bacana porque você está ali lidando diretamente com o processo, você tem ali um certo grau de autonomia, mas ao mesmo tempo, obviamente, o magistrado sempre está conferindo as minutas que você faz, está debatendo as minutas com você. Eu adorava. Ia lá para a sala da magistrada, inclusive, se ela estiver vendo isso, às vezes ela conversa comigo. Gislene, adoro você assim, foi fantástico na minha vida. Ela era muito bacana, era a juíza que eu tinha lá em Jaciara, e também a doutora Tatiana, não posso esquecer que foi ela que me deu essa função. Enfim, são duas pessoas maravilhosas e você vai discutir as minutas com o magistrado, você vai olhar jurisprudências para o magistrado, você vai minutar as decisões e ele vai avaliar se aquela minuta condiz ali com o processo e também vai minutar as decisões junto com você e tudo mais e tal. Você vai praticamente auxiliar ali nas decisões do processo magistrado, beleza? Então, essa função. Outra função que também é FC5 dentro da secretaria é de auxiliar aí do diretor de secretaria. Então, você não é auxiliar do magistrado, você é auxiliar do diretor de secretaria. Então, você faz basicamente aquela parte mais burocrática da vara, tá precisando ligar para o tribunal para pedir alguma coisa para o tribunal, tá precisando organizar a pauta de reunião, tá precisando organizar, enfim. Isso daí geralmente é feito pelo assistente de diretor. O assistente de diretor de secretaria é quem faz essa parte mais administrativa e mais burocrática, que o diretor também faz, obviamente, mas que eles fazem ali em conjunto. O assistente do diretor, obviamente, assiste o diretor nessa parte mais burocrática administrativa. É também uma função FC5 que também ganha R$ 2.200 mais ou menos a mais no seu salário. Além dessa função, você tem também as funções no segundo grau, função de assistente de desembargador. No segundo grau existem alguns casos que são até FC6, é um pouquinho a mais, então ao invés de 2.500 é 2.700 mais ou menos, e aí você ganha 2.500 líquido, o que é um pouquinho mais de incremento no seu salário. Isso tudo com o nível médio, mas claro, é mais difícil você conseguir esse tipo de função, como função de assistente de juiz, assistente de desembargador, se você não tiver nenhum conhecimento jurídico. No meu caso, eu consegui porque eu estava terminando de fazer a faculdade de Direito, a juíza gostava de mim, gostou do meu trabalho e me deu essa oportunidade, mas normalmente você precisa ter um conhecimento jurídico já apurado para poder exercer esse tipo de função. Então, é importante que você se qualifique ou até entre numa faculdade de Direito, eventualmente, se você entrar no tribunal, porque isso vai fazer com que você cresça com mais facilidade na sua carreira. E como principal função e a função que vai dar o up maior no seu salário, que pode inclusive dobrar o seu salário, é você ser diretor de secretaria. Você sendo diretor de secretaria, você ganha por volta de R$ 8.000 aí a mais no seu salário e você vai ter um salário aí por volta de entre 15 e 16 mil reais por mês para ser o diretor, que é o braço direito ali, digamos, do magistrado para coordenar a vara do trabalho. O magistrado é o braço mais jurisdicional, digamos assim, o braço mais administrativo é o diretor de secretaria. Tem muito trabalho, faz muita coisa, você tem que realmente organizar como um todo a secretaria da vara e fazer a coisa funcionar, o que não é fácil, e muitas vezes ter que lidar com os advogados, ter que atender os advogados, ter que coordenar toda a equipe, é muito trabalhoso, mas ao mesmo tempo também é uma grana muito boa, você ganhar por 15 mil reais ali, e neste caso você precisa da indicação, assim como em todos os outros casos também, mas nesse caso de maneira mais próxima, do juiz. Então assim, geralmente os juízes têm diretores de secretaria que eles já são meio que ali desde sempre com aquele diretor, e eles vão até o final de carreira, até o juiz se aposentar sendo diretor de secretaria daquele juiz, porque é um cargo muito de confiança, tem uma simbiose muito grande ali entre os dois, é um cargo que acaba sendo um cargo que você entra e fica até o juiz se aposentar, geralmente naquele cargo ali, caso nada de diferente aconteça. Eu tive a oportunidade de ser diretor de secretaria, eu recebi esse convite, mas eu acabei preferindo pegar o remoto e vir trabalhar de casa de Fortaleza e ficar mais perto da minha família, mas sem dúvida me cresceu muitos olhos e foi uma decisão muito difícil a ser tomada, porque é uma grana muito boa e é uma grana que acaba mudando muito a nossa vida. Então eu espero que vocês tenham gostado, essa foi uma demanda de vídeo que o pessoal me mandou aqui nos comentários. Se vocês quiserem saber mais curiosidades
curiosidades sobre a Justiça Federal, vocês podem deixar aqui nos comentários, porque esse vídeo aqui, essa pauta aqui eu tirei dos comentários, beleza? Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de clicar no botão de gostei, de me seguir lá no Mod TFCC e também de conferir o link dos meus cursos aqui na descrição. Tamo junto, até a próxima, valeu, falou e tchau. Até mais.